Para confeccionar este chaveiro, nós vamos precisar de 2 contas de madeira de 16 a 18 milímetros, uma argola de chaveiro, um fio de juta de 40 centímetros e um cordão de macramê de 2,5 metros. Então, primeiramente, a gente vai cortar o cordão de macramê numa medição de 40 centímetros. Então, eu vou pegar de 40 centímetros, vou dobrar ao meio e vou usar 2 pontas nessa medida de 40 centímetros. Se você preferir, você pode cortar de 50 centímetros, que também dá super certo. Depois que eu fiz esse primeiro corte, eu vou dobrar no meio fio e vou cortar novamente, para ele me dar 2 fios de 40 centímetros. A segunda medição que eu vou fazer vai ser medir 1 metro do meu cordão de macramê. Esse cordão, ele é de 24 fios, ele tem uma espessura maravilhosa para fazer este projeto que a gente vai fazer, e eu faço um corte, então ficou 1 metro de cordão, ainda sobrou um pouquinho. Eu vou pegar aqueles 2 cordões de 40 centímetros, vou colocar no meio, vou medir no meio, e de cima para baixo eu vou fazer o meu primeiro nó na argola do meu chaveiro para posicionar os fios, para a gente começar a ligar as tramas, para a gente começar a trançar o nosso chaveiro. Então, observem que esse detalhe ele é super importante. A gente sempre fazer um nozinho de cima para baixo. E aí vocês podem ver que com a ajuda da prancheta fica perfeito a disponibilidade para eu fazer meus fios. Então, eu fiz essa ajeitadinha, peguei o meu fio maior de 1 metro, já posicionei ali na metade, joguei metade para um lado, metade para o outro lado. E aí, com esses 4 fios, depois de ajeitadinho, eu vou organizar bem no meio, vou pegar 2 fios do macramê e com a ajuda de um durex eu vou fazer uma pontinha dura. Para quê? Porque a gente precisa deixar essa pontinha mais durinha para a gente conseguir colocar as contas de madeira. Então, fiz esse ajuste, enrolei o durex, peguei a tesoura, cortei a pontinha para ficar bem durinho. E aí, já logo na sequência, a gente vai começar a fazer os pontinhos do nosso chaveiro. Então, o primeiro nó que eu vou fazer do nosso chaveiro é esse pontinho mais básico do macramê, que a gente faz como se a gente estivesse fazendo uma correntinha de tricô. O desenho fica idêntico à primeira correntinha de tricô, que é aquela correntinha que a gente posiciona na agulha. Só que aí no detalhe é que a gente vai fazendo esses pontinhos desse jeito, sempre fazendo o nozinho para o lado de fora. E aí conta 4 nozinhos, então eu vou enrolar esses 4 nozinhos para me oferecer aí esses 4 pontos que vocês estão vendo no vídeo. Eu vou fazer isso no primeiro cordão de macramê do lado esquerdo e eu vou fazer o mesmo ponto para o lado direito, usando a minha ponta do lado direito do macramê, tá? Então, os meus cordões maiores, aqueles cordões, eles serão os cordões onde eu vou estar fazendo os meus pontos de macramê, mas a minha base, ela vai ficar ali e ela não vai fazer nenhum ponto, tá? Depois de feito 4 pontinhos, vai ser o momento que a gente vai posicionar as contas. Então, aí, neste caso, para adiantar meu lado, eu já vou posicionar e colocar as 2 contas, tá? Então, a gente vai utilizando uma conta por vez, mas já deixo posicionado as 2, que super já adianta a minha vida nesse caso. Então, eu pego a primeira conta, subo a primeira conta, e aí, o que nós vamos fazer? Com esse nozinho, com o lado direito para cima, passando o meu fio para o lado de baixo e entrando com a minha pontinha da direita para de baixo para cima, eu consigo fechar o primeiro ponto onde já me dá
a minha primeira florzinha. Eu vou repetir esse processo 2 vezes, então a primeira já foi, agora é a segunda. Então, este ponto vai ser um ponto pra gente fechar a nossa flor. Então, fazendo 2 vezes assim, eu fecho a minha flor. E aí, como o meu chaveiro, ele contém 2 florzinhas, eu vou repetir o mesmo processo, ó. Vou fazer meu ponto de correntinha do lado direito por 2 vezes. Daqui a pouco vou fazer a terceira laçada, tá vendo? E os fios vão diminuindo, tá, gente? Isso é muito normal. Agora vai rolar mesmo a habilidade com as mãos. Ah lá, 4 pontinhos. Agora, eu vou fazer mais 4 pontinhos do meu lado esquerdo. Vou utilizar também o meu último fio ali do lado esquerdo. E não se preocupem, conforme as correntinhas vão se formando neste momento. A gente ajusta a florzinha lá no final, quando a gente estiver fazendo a correntinha de arremate, tá? Então, ali eu tô terminando o 4º ponto, já aproveito que a minha conta tá ali, já subo a minha conta, a minha segunda conta, e agora a gente vai fazer a correntinha de arremate. Então, eu vou dobrar o meu lado direito para cima, vou passar o meu fio por debaixo para encontrar, e a minha ponta do lado direito eu vou colocar também entrando no fio e faço o primeiro nó. Eu vou repetir mais uma vez esse processo, somente para garantir de que a minha flor vai ficar bonitinha e bem colocada ali, tá? Então, vou de novo passar o meu fio por debaixo, a ponta do lado direito passando por cima e fechando essa corrente do macramê. Agora, vamos fazer o acabamento. Com o fio de juta, eu vou dobrar essa pontinha que vocês estão vendo no vídeo e vou enrolar de cima para baixo 4 vezes. Então, eu vou fazer a primeira voltinha. Essa voltinha, ela deve ser um pouquinho mais apertada, tá, gente? 2 voltinhas, a terceira voltinha e eu vou fazer a 4ª voltinha. Com a pontinha, eu vou colocar ali dentro do meu nozinho e aí eu vou puxar para provocarmos aquele famoso nó escondido. Então, esse é o famoso nó escondido. Dou uma apertadinha e pronto, é só cortar as pontas. Para este chaveiro, 4 voltas é o necessário, tá bom? Então, depois que eu cortei as pontinhas, agora com a ponta da tesoura, do jeito que eu tô mostrando pra vocês, eu vou estar empurrando as pontinhas para dentro para ficar um acabamento bonitinho e não ter nenhum detalhe de ponta sobrando, tá bom? Depois que eu escondi, eu vou posicionar meu chaveiro do meu lado, vou utilizar uma escovinha PET, uma escovinha para PET ou um pentinho. E aí eu vou desfiar essas pontinhas que sobraram dos meus cordões para ficar uma franjinha bem espalhadinha, bem bonitinha. Depois que eu penteei, eu vou medir 2 dedos. É isso mesmo, gente, 2 dedos, não precisa ser tão simétrica assim, não. Só 2 dedos, eu vou lá, corto as pontinhas dos 2 dedos. É sempre legal a gente pentear antes e cortar depois, para dar esse acabamento retinho, tá? E aí, olha só, o chaveiro tá pronto. Viu que gracinha? Simples, fácil, com poucos materiais, você consegue fazer um trabalho super bonito, super vendável e colorido, né? Pode usar contas de qualquer cor e também os cordões de qualquer cor. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra num próximo vídeo.